Olá, boa noite. O Brasil precisa de mais médicos ou de médicos melhores? E contratar estrangeiros é uma solução? Começa aqui o 12º debate do ciclo Desatando os Nós que Atrasam o Brasil, promovido pelo Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do Partido Social Democrático, o PSD. Como das outras vezes, nós estamos sendo acompanhados via internet por militantes e simpatizantes do PSD em todo o Brasil. Nós já tratamos aqui de economia, de relações internacionais, de educação e cultura, da questão da criminalidade no Brasil, de parcerias público-privadas e do dinheiro dos impostos tão mal distribuído na nossa federação. Hoje, o nosso tema é, pela segunda vez, a saúde do cidadão brasileiro. Só que dessa vez o foco será no programa Mais Médicos para o Brasil, lançado pelo governo federal com a intenção de levar médicos, brasileiros ou estrangeiros, para as regiões onde há falta desses profissionais. E também de obrigar os estudantes de medicina a trabalharem 2 anos na saúde pública para completarem a sua formação acadêmica. Participam do nosso debate de hoje o deputado federal Eleusis Paiva, que é o coordenador do Conselho Temático de Saúde do Espaço Democrático. O doutor Florentino Cardoso, que é presidente da Associação Médica Brasileira. Também conosco o doutor Roberto Luiz Dávila, presidente do Conselho Federal de Medicina. Outro que está conosco é o doutor José Otávio Auler Júnior, que é diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo. E o doutor José Eduardo Lutaif Dolce, que é diretor do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Como sempre, participa também do nosso debate o diretor do Espaço Democrático, cientista político Rubens Figueiredo. Bom, logo que enviou ao Congresso a medida provisória do programa Mais Médicos para o Brasil, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, explicou em entrevista as linhas principais da proposta. Vamos ouvir um trecho. Nós temos 700 cidades no país sem nenhum médico, temos 1.900 cidades que têm menos de um médico para 3.000 habitantes, que é um índice inaceitável e que nós precisamos reverter esse quadro com urgência. Para isso, o governo fez o programa Mais Médicos, já está aberto o edital para os médicos se inscreverem, os médicos brasileiros, todos que quiserem, com salário de R$10.000, e quando não houver nenhum interesse por parte de médicos brasileiros, será aberto para médicos estrangeiros. A segunda iniciativa que nós estamos fazendo é ampliar de forma significativa as vagas do curso de medicina, mais de 11.000 vagas que nós vamos abrir nos próximos 4 anos, e também abrir vagas de residência médica, onde você forma os especialistas em medicina, são mais de 12.000 vagas. Além disso, nós também discutimos o programa de termos um segundo ciclo de formação e serviço para os médicos que trabalhariam no sistema do SUS. Seria um trabalho junto ao Sistema Único de Saúde, eles permaneceriam por 2 anos. Nós apresentamos 13 países do mundo que têm um sistema parecido, entre eles Estados Unidos, a Inglaterra, a África do Sul, México, Bélgica, Suécia. Países, em geral, são países, a França, países desenvolvidos, que têm de 7 a 8 anos o curso e sempre com uma experiência de formação no Sistema Único, atenção básica, urgência e emergência. Bom, eu queria atualizar com alguns números de hoje da relação dos inscritos. Segundo o governo federal, estão inscritos até agora no programa 13.857 médicos e 1.221 prefeituras. Bom, cada um desses 3 eixos aí da medida provisória será analisado aqui pelos nossos convidados. Agora, eu acho que nós devemos começar por uma avaliação mais geral da proposta, até porque ela provocou forte reação das entidades médicas brasileiras. No final da semana, elas até romperam formalmente com o governo federal. Nós podemos começar a nossa conversa com a palavra do presidente do Conselho Federal de Medicina, o doutor Roberto Luiz Dávila. Boa noite, doutor. Boa noite. É uma medida improvisada, muito mais do que provisória, ela é improvisada. Uma medida apressada, feita sem conversar com as academias, as universidades, sem conversar com as entidades médicas. Fomos todos pegos de surpresa e é uma medida que não fixa médico no interior,
Por isso ela é chamada de provisória, porque ela vai levar por 2, 3 anos alguém que vai abandonar depois aquele lugar. Esse governo precisa criar uma política de Estado que fixe o médico definitivamente no interior. E, para isso, precisa dar as condições adequadas, os meios para os médicos trabalharem minimamente digno, de que seja uma maneira digna de exercer a profissão e também uma carreira em que ele possa progredir funcionalmente. O ministro Mercadante falou em salário. Não é salário, é uma bolsa. Portanto, não há direitos trabalhistas, não tem férias, não tem 13º, não tem como um médico deixar a cidade onde ele se encontra, o sul-sudeste, onde eles estão mais concentrados, e ir para uma cidade pequena, onde ele vai ter que levar a família, os filhos vão ter que estudar, e se ele não tiver uma progressão funcional e os meios de se fixar e ter também a possibilidade de ter férias, não ficar de plantão 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Então, a Bolsa não resolve. O que resolve é uma carreira de Estado semelhante ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, às Forças Armadas, que têm uma carreira de Estado e têm todos esses profissionais no interior. Portanto, para nós repudiamos essa medida em todos os sentidos. Os estudantes já fazem estágios no 5º e no 6º ano, absolutamente desnecessário esses 2 anos extra, isso as academias têm autonomia para decidirem qual é o tempo adequado, portanto, nós somos contra, rompemos, não vamos participar mais de comissões, câmaras técnicas, Conselho Nacional de Saúde, porque não somos consultados. Então, não adianta ficar nessas comissões avalizando coisas que nós não participamos. O que diz a Associação Médica Brasileira, doutor Florentino? Muito boa noite. Boa noite, Rondino. Prazer imenso cumprimentar aí a todo o povo brasileiro e lhes dizer que os médicos brasileiros estão empenhados em buscar melhorias para a saúde pública. O primeiro comentário é que o governo faz um diagnóstico errado. Em medicina é muito fácil a gente dizer que quando o diagnóstico está errado, quase com certeza o tratamento está errado. O que significa dizer que o caminho que o governo está tomando não vai resolver o problema da saúde pública brasileira, que nesse momento é caótico. E os 3 principais problemas da saúde pública, indiscutivelmente, passam por subfinanciamento. O ministro Mercadante, no seu depoimento, ele cita exemplos da França, do Reino Unido, mas se ele não compara o quanto o governo brasileiro investe na saúde pública aqui no nosso país, em relação a esses países que ele compara. O outro grande problema é a gestão, que infelizmente no nosso país a gestão é muito ruim. Nós precisamos descobrir como é que nós vamos indicar os diretores dos hospitais, os secretários municipais de saúde, os secretários estaduais de saúde, porque na maioria dos lugares há um loteamento político e nós defendemos o mérito. O que nós queremos é que a gestão ocorra ou seja feita por quem conhece efetivamente o setor saúde. E o outro grave problema do país, que esse também não é uma peculiaridade da saúde, é do país como um todo, é a corrupção desenfreada. A corrupção desenfreada ocorre em todas as áreas, na saúde faz parte do cotidiano dos jornais, notificando os desvios que teimam em ocorrer e normalmente é suprimindo recursos que já são escassos para dar a condição de atenção à saúde adequada. Além disso, também é muitíssimo importante que nós tenhamos transparência ou falemos daquilo que objetivamente nós conhecemos. Por exemplo, vamos perguntar ao governo federal que por inúmeras vezes membros importantes do governo, inclusive o ministro da Saúde, disse que reconhece o subfinanciamento da saúde pública brasileira. Por que o Ministério da Saúde deixou de utilizar 17 bilhões de reais do orçamento de 2012, se reconhecidamente faltam recursos para a saúde pública?
Então, o governo precisa, primeiro, ter o diagnóstico correto, ouvir quem trabalha com doentes, quem está no dia a dia das academias, dos ambulatórios, postos de saúde e hospitais. Porque nós não temos visto no esquadrão do Ministério da Saúde pessoas que lidam com doentes. O diagnóstico está errado, o tratamento não vai dar certo. Nós estamos à disposição para sentar, discutir o rumo melhor para tomar a saúde pública brasileira, que indiscutivelmente passa por melhorar o financiamento e a gestão. A Associação Médica Brasileira, junto com várias entidades, Conselho Federal de Medicina, Federação Nacional dos Médicos e outras, inclusive do setor que não é da saúde, se propuseram e fizeram, foram às ruas para um projeto de lei de iniciativa popular. Levaremos esse segundo semestre ao Congresso Nacional quase 2 milhões de assinaturas para ver se o governo se sensibiliza ouvindo a voz do povo e faz com que 10% da receita corrente bruta da União vá para o setor saúde. Melhora o financiamento, melhora a gestão e nós médicos estamos dispostos a trabalhar em qualquer lugar, desde que nos seja dada condição de trabalho, possibilidade de que possamos estar atualizados e um salário digno. Obrigado, doutor Florentino. Deputado Eleusis Paiva, que além de ex-presidente da MB, conhece, é um especialista no problema e tem a visão de dentro do Congresso Nacional. Algumas palavras iniciais? Olha, primeiro eu queria agradecer, como coordenador do Espaço Democrático, do tema saúde, do núcleo saúde, eu queria estar agradecendo a oportunidade que nós temos na nossa mesa aqui, pessoas tão capacitadas para discutir o assunto de saúde, que é o nosso presidente do Conselho Federal de Medicina, o Roberto Dávila, nosso presidente da Associação Médica Brasileira, doutor Florentino, e 2 diretores de 2 escolas médicas, que, ao meu ver, 2 escolas que simbolizam bem o conhecimento da medicina brasileira, que é a nossa Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na figura do professor Zé Otávio, e a nossa Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Eu acredito que vai enriquecer muito o conteúdo de todos nós. Quanto ao Congresso Nacional, posição do Parlamento, só o número de emendas, sem discutir ainda o conteúdo, que nós vamos engrandecer com esses debatedores, mas sem discutir o conteúdo, nós já podemos ver o quão polêmica é e a maneira que reagiu o Parlamento brasileiro. Essa medida tem mais de 600 emendas, eu coloquei 32 emendas, tentando com isso. Nós estamos melhorando o texto. O nosso partido colocou aproximadamente 70 emendas e eu acredito que nós temos que caminhar, preocupados sim de melhorar a atenção à saúde do Brasil, mas também preocupado ainda mais de termos conteúdo, pararmos de soluções pirotécnicas que talvez, sob o ponto de vista da competência de estarmos avançando, é extremamente precária, mas que nós podemos avançar com o conteúdo. Espero possamos construir hoje nessa mesa de debate uma proposta consistente para que a nossa Fundação Espaço Democrático venha assumir essa proposta. Estamos levando não só para o PSD, mas para os outros partidos dentro do Congresso Nacional, uma solução para a atenção à saúde desse país. Obrigado, deputado. No final da tarde de hoje, nós enviamos a militantes e simpatizantes do PSD em todo o Brasil, como fazemos em todos os debates, um torpedo, uma mensagem com a seguinte enquete. Após a faculdade, o estudante de medicina deve ser obrigado a trabalhar 2 anos no SUS? Sim ou não? Para participar, basta enviar um torpedo para o número, anote aí, 6182895555, digitando apenas A ou B para escolher uma das respostas. O resultado a gente mostra no final do debate de hoje. Aliás, essa questão dos 2 anos a mais é um dos eixos da medida provisória do governo. Sobre isso, nós temos um trecho de entrevista do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Vamos ver. O que o Ministério da Saúde e Educação está fazendo é o que outros países do mundo desenvolvidos já fizeram, que é você colocar o estudante de medicina num certo momento em treinamento em serviço, com supervisão,
sendo remunerado. Se ele for numa faculdade particular, não vai pagar mensalidade naquele período, mas com treinamento em serviço generalista, ou seja, ele vai atender as pessoas na urgência e emergência, na atenção básica, aprender o que é acompanhar um paciente. Não existe nenhuma proposta de em 2 anos o estudante ter que se deslocar para uma cidade que não queira. Isso é serviço social obrigatório, serviço militar obrigatório, não é isso que está no projeto. O que está no projeto são 2 anos de treinamento em serviço, que a Faculdade de Medicina da USP hoje tem um projeto na Zona Oeste que quer expandir cada vez mais, tem um hospital universitário dentro do próprio campus da universidade, tem a atenção básica em torno da Faculdade de Medicina da USP. É nesse espaço que nós queremos que esse médico fique 2 anos em treinamento, ligado à sua instituição, ligado à sua faculdade. Muita gente às vezes quis fazer um debate levando confusão sobre esse tema, dizendo que esses estudantes, nesses 2 anos, terão que sair da sua cidade para outro estado, como se fosse um serviço militar obrigatório. Não tem nada disso. Bom, o que é que pensam disso os próprios estudantes de medicina? Nós vamos ouvir agora a opinião da Flora Goldenberg. Ela é presidente do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, da Faculdade de Medicina da USP. Olá, Flora, boa noite. Boa noite a todos. Eu gostaria de falar o posicionamento discutido no Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, da Faculdade de Medicina da USP. Inicialmente, o posicionamento foi considerado de natureza compulsória, a medida provisória, porque ele toca apenas na superfície dos problemas da saúde brasileira, não resolvendo nenhuma questão estrutural. Em relação ao aumento da graduação, considerou-se entre os alunos que não é necessária a adição de 2 anos a mais do período da graduação. O que é mais adequado para o período que a gente se encontra seria uma reestruturação curricular dos currículos das faculdades de medicina no Brasil, de forma a aumentar a carga horária e a atenção primária no currículo, visando maior destaque da medicina de família e comunidade e, desse modo, estimulando os alunos graduados em medicina a seguir esse caminho da graduação. Além disso, entre os alunos, foi considerado fundamental o aumento das vagas de residência e também o aumento das vagas de residência especificamente de medicina de família e comunidade, porque essa especialidade é a parte fundamental para aumentar a saúde pública do país. Sobre investimento também, considera-se um investimento muito reduzido e é fundamental que esse investimento seja ampliado para o SUS principalmente. E, além disso tudo, eu gostaria de falar que a Faculdade de Medicina da USP já iniciou uma reforma curricular, de modo a destacar a atenção primária no currículo, e a gente considera que essa é a principal forma de aumentar o estímulo dos alunos para se interiorizar no país e trabalhar nas menores comunidades do Brasil. Obrigada. Ok, obrigado, Flora. Também está conosco, para dar sua opinião sobre isso, a Marjorie Arruda, que é a presidente do Centro Acadêmico Manuel de Abreu, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Olá, Marjorie. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade. E, dentre os alunos da Santa Casa, nós temos feito debates desde o começo do ano sobre as medidas que o governo tem apresentado para a saúde pública. A nossa principal crítica à medida provisória 621, intitulada Mais Médicos, é que ela não foi discutida com as academias, ela não foi discutida com as associações de medicina, e ela apresenta algumas falhas exatamente por isso, porque ela não ouve quem está trabalhando nessas áreas. Muitos debates têm sido feitos com os alunos em relação às políticas do país, e a gente se coloca à disposição, e a Santa Casa como faculdade também, a discutir junto com o governo e levantar propostas mais palpáveis, e não propostas como essa dos Mais Médicos, que são superficiais. Sobre o aumento de 2 anos na grade curricular de medicina, nós também vemos que ele não é necessário. E, além de não ser necessário, ele é compulsório e não foi discutido com as faculdades. E nós entendemos que a prerrogativa das academias é formar o seu currículo. E, então, nós não acreditamos que isso deve ser uma medida vertical vinda do Ministério da Saúde nem do Ministério da Educação. Nós nos colocamos mais uma vez à disposição ao debate e obrigada. Tá legal, obrigado, Marjorie. Bom, agora a voz de quem cuida do ensino, né? Começando pelo doutor José Otávio Auler, que é o diretor da Faculdade de Medicina da USP. Boa noite, doutor, seu comentário? Boa noite. Gostaria de agradecer, e eu diria inicialmente que
que a questão acadêmica ela é apartidária. O que nós estamos buscando aqui, e eu agradeço já de antemão o Dr. Eleusis Paiva, nosso colega, que nos deu esse espaço, e nós estamos procurando espaços nos partidos para, através de explicações, possam levar até o governo uma possibilidade de retirar essa emenda provisória. Essa emenda provisória, ela foi feita de uma maneira apressada, de uma maneira impensada e principalmente visando mais atender a um clamor da população do que, na realidade, resolver os problemas estruturais crônicos da saúde pública do país. Na questão do aumento do curso para 2 anos, é também uma maneira de passar por cima da autonomia universitária, que a Constituição nos concede. Está escrito na Constituição que cabe às escolas, no caso as escolas de medicina, organizarem seus cursos dentro de diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação, que nós seguimos. Mas, enquanto se pensa em até reduzir, em alguns países da Europa, o curso para um número menor de anos, nós estamos pensando, o governo pensa em aumentar. O que precisa, de fato, é criar uma cultura de avaliação dos cursos médicos. Como é que estão a formação dos egressos no país? Os médicos têm conhecimento, os futuros médicos, eles têm aptidão, eles foram treinados decentemente. Nós sabemos que a grande maior parte das escolas médicas sequer possuem corpo docente qualificado, redes de ambulatório para treinar os seus estudantes, hospitais para que seus estudantes também sejam bem formados. Então, antes de se propor aumento de curso, tem que olhar o que está sendo hoje proposto. A formação, muitas vezes imperfeita, inadequada, de grande parte dos estudantes de medicina desse país. Esses estudantes serão os futuros médicos. Como nós estamos tratando aqueles que vão tratar as doenças do país? Eles vão ser o reflexo que a população vai ter na sua vida. Então, portanto, devolva-se à academia a prerrogativa de entender o que é melhor. E claro que a atenção primária, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, os estudantes têm atenção primária no 1º ano, no 3º ano, fazem atenção durante o seu internato e todos fazem atendimento no SUS. Então, dizer que precisa de 2 anos para expor os estudantes de medicina ao SUS é uma outra situação enganosa. Também dizer que isso é igual ao sistema inglês é totalmente diferente. Na Inglaterra, esses 2 anos que todos os residentes fazem é para que eles, sob uma supervisão direta, e que isso não vai existir no Brasil, porque essas escolas médicas, a maior parte não tem nem docente, como é que vai ter supervisão? E permite aos estudantes já formados, então médicos, nesses 2 anos, prepararem-se para uma especialidade. Então, precisa tornar bem claro isso também. Então, finalmente, nós gostaríamos muito em que se abrisse um diálogo de fato com as academias. Nós não fomos ouvidos em nenhum momento. Pedimos, então, aos partidos políticos que, por meio do seu intermédio, nos proponham diálogos com o governo. Nós queremos explicar à população que, de fato, essas medidas apontadas, elas não vão resolver o problema do país. São medidas totalmente feitas de uma maneira apressada e vão trazer mais problemas que soluções. E, principalmente, a questão de aumentar o curso médico, tornando um estado civil obrigatório para todos os médicos, neste momento, ela é totalmente impossível de ser atendida. Não há estrutura nem para formar durante os 6 anos, quanto mais para prolongar o curso em mais 2 anos.
E ninguém pensou também que 2 anos o Brasil vai ficar sem formar especialistas. Nós vamos fazer um hiato de 2 anos sem formar os especialistas necessários. Aliás, numa cidades urbanas como São Paulo, que o trauma é uma realidade do dia a dia, não é necessário neurocirurgiões, não é necessário intensivistas e outras especialidades para atender esses pacientes. Nós vamos interromper por 2 anos a formação de especialistas? Então, claro, nós não fomos consultados. Esse é o grande problema. Nós queremos ter uma oportunidade, sim, de podermos dialogar com o governo, de poder, sim, trabalhar juntos para uma solução para a saúde pública do país. Ninguém quer se negar a participar, mas também é muito difícil aceitar medidas impositivas e medidas que nós sabemos que não vão trazer soluções para a questão da saúde pública. A questão da infraestrutura, de uma carreira para o médico poder trabalhar com dignidade, em nenhum momento isso foi levantado. E essa questão de trazer mais 2 anos, simplesmente é um absurdo. Isso é uma questão acadêmica, é uma questão das faculdades de medicina tratarem dentro dos seus muros, para que sim, nós possamos formar os melhores médicos. Agora, o que nós queremos? Queremos um plano de avaliação, sim. Como está sendo formado o médico, como eu disse? Não existe essa avaliação. E o próprio ministro Mercadante sabe disso. A CAPES, que é o Programa de Formação de Pós-Graduação no Brasil, ela começou a alavancar a ciência brasileira às custas de uma avaliação. Isso está dentro do Ministério da Educação. O ministro sabe disso. Ele sabe que quem faz avaliação são comitês formados nas universidades, que fazem avaliação pelo mérito dos programas de pós-graduação no Brasil, para formar doutores, de qual tanto nós nos orgulhamos. Vamos fazer o mesmo para as questões da formação do médico. É necessária uma avaliação, é necessária uma revisão destes cursos que foram abertos desenfreadamente, sem a menor estrutura de funcionamento. Então, eu encerro dizendo que nós gostaríamos muito que fosse aberto um diálogo e pedimos ao governo que retire essa medida para que ela possa ser discutida com as academias, com as associações, com os parlamentares e com o próprio governo, um plano de Estado para a saúde pública do país. Era isso, muito obrigado. Obrigado, doutor Laura. Eu queria agora ouvir a opinião do doutor José Eduardo Dolci, que é o diretor do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Doutor Dolci, boa noite. Boa noite, Rondino. Boa noite a todos os internautas, aos colegas da mesa. Muito obrigado pelo convite de estarmos aqui para debater esse assunto vasto, esse assunto complexo. E, como já foi dito, eu não quero ser repetitivo, eu acredito que o governo conseguiu uma coisa rara nesse país hoje, a unanimidade contra eles. Não existe uma entidade que a gente cite que esteja a favor dessas medidas que compõem a medida provisória do mais médicos. Se nós formos citar a Associação Brasileira de Escolas Médicas, a ABEM, Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, conselhos regionais, todo mundo está contra. Os estudantes estão contra. E as academias, dentro das escolas, nós também não concordamos com essa medida de aumentar por mais 2 anos o curso de graduação. Absolutamente inviável, impossível de ser organizada dentro das escolas de medicina. As discussões que nós devemos levar daqui para frente é qual a proposta que nós queremos que seja discutida pelo governo, porque esta definitivamente, na nossa opinião, nasceu morta, não tem como levar e defender esse tipo de proposta. Eu acho que nós podemos aproveitar esse espaço realmente discutirmos quais são as nossas propostas para que
seja levado com medidas alternativas a esta medida provisória que, infelizmente, não tem a menor chance de ser levada adiante.